Bom, pessoal, vamos lá então para mais um vídeo. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo das potências, mas agora a gente vai aprender algumas propriedades. Nesse vídeo eu vou falar da propriedade do produto de potências de mesma base, ok? Vamos ver exemplo, né? Nada melhor do que exemplos aí para a gente poder conseguir entender. Então, o nosso primeiro exemplo hoje vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Observe o que nós temos aqui. Eu tenho uma multiplicação, né? Vocês estão vendo esse pontinho aqui no meio? O pontinho significa uma multiplicação. Então, eu tenho um produto, ok? O pontinho significa produto, multiplicação. Um produto de duas potências, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Então, eu tenho um produto de potências de mesma base. Essas duas potências têm a mesma base. Aqui é 2 e aqui também é 2. Então, a gente chama isso de um produto de potências de mesma base. Então, existe uma propriedade para casos desse tipo. Sempre que você se deparar em algum exercício com uma multiplicação entre potências que têm a mesma base, existe uma propriedade que fala o seguinte: para você resolver isso, basta você repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes. Então, se eu tenho um produto de potências de mesma base, o resultado é repetir a base e somar os expoentes, ok? Então, continuando aqui a nossa conta, 2 elevado a 3 mais 5 dá 8. Então, gente, o resultado aqui, ó, uma simplificação desse produto é 2 elevado a 8. É uma forma mais simples de você escrever essa multiplicação entre potências. Você pode escrever apenas 2 elevado a 8. Eu vou até escrever aqui o macete, né? Vamos dizer assim, repetir a base e somar os expoentes. Vamos ver um outro exemplo, olha só, para a gente poder treinar, né? Nada melhor aí do que treino em matemática. Vamos colocar 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 2. Repara, então, que eu tenho aqui uma multiplicação entre potências, né? Entre várias potências. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 2. Eu tenho, então, um produto de potências de mesma base. Todas essas potências têm a base igual a 10. Então, se encaixa aqui nessa propriedade que a gente está estudando. E para a gente poder resolver isso, qual é a regra, né? Qual é o que a gente precisa fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Eu vou repetir a base. A base aqui, olha, como vocês veem, é tudo igual, é 10. E agora eu preciso somar todos os expoentes. 4 mais 6 mais 2, ok? Igual de novo, 10 elevado a... Quanto é que dá essa soma, gente? 4 mais 6 é 10, mais 2 é 12. Então, a gente sai daqui e chega aqui no 10 elevado a 12. Lembra, é só repetir a base e somar os expoentes para casos de produto de potências de mesma base. Show de bola? Bom, para a gente poder generalizar essa situação, a gente pode escrever o seguinte, olha só. A, que é a base, elevado a um expoente m. Quando a gente coloca letra na matemática, isso quer dizer que a gente está generalizando. Pode ser qualquer número no lugar daquele A, ok? Vezes A de novo, porque a base tem que ser igual, né? Produto de potências de mesma base. E aqui a gente tem o expoente N, beleza? Então, produto, ó, vezes de duas potências de mesma base. Quando isso acontece, basta a gente repetir a base
e somar os expoentes. E isso aqui, gente, é uma generalização de tudo que a gente já fez aqui nos dois primeiros exemplos, tá bom? A gente sempre vai fazer isso, repetir a base e somar os expoentes. Não tem muito mistério nisso, não. Mais um exemplo, então, olha só. Exemplo 3. Vamos ver aqui, ó, um expoente em que a base, né, um exemplo em que a base, ela é negativa, ó. Menos 3 elevado a 4 vezes menos 3 elevado a 2. Gente, nós temos um produto de duas potências, tá? Aqui eu tenho uma potência e aqui eu tenho outra potência, e entre elas eu tenho o sinal de multiplicação. Então, se encaixa aqui na nossa propriedade, produto de potências de mesma base. Então, o que a gente precisa fazer? Quem é a base aqui, gente? É o menos 3, tá? Menos 3 aqui é a base, aqui o 4 é o expoente, menos 3 é a base, 2 é o expoente. O que a regrinha diz que a gente precisa fazer? Repetir a base, que é o menos 3, não é só o 3, gente. A base é o menos 3, porque tudo isso aqui está sendo elevado a 4 ou a 2. Então, vou repetir a base e vou somar os expoentes, 4 mais 2. Isso aqui vai ser igual, repete de novo a base e resolve lá o expoente. 4 mais 2 dá 6. Vocês podem me perguntar, professora, depois eu preciso resolver essa potência, eu preciso fazer a conta? Gente, as propriedades da potenciação que estamos estudando aqui agora, elas servem para ajudar a gente a simplificar os nossos cálculos. Então, quando chegar aqui no resultado final, você não precisa mais resolver, a não ser que o exercício que você está resolvendo peça, né? Mas nesse caso não. Aqui é só mesmo para vocês aprenderem a utilizar as propriedades, ok? Bom, mais um exemplo para gente fazer. Exemplo 4. Eu tento colocar exemplos, gente, de diversas formas que possam aparecer aí para vocês quando vocês estiverem estudando, desde os mais fáceis até os mais elaborados, os mais difíceis, para vocês terem ideia, né, de todas as formas que isso pode surgir. Bom, vamos supor que eu tenho menos 1 elevado a 2 vezes menos 1 elevado a 0. Bom, vocês já pegaram, né? Repete a base. Quem é a base? O menos 1. E soma os expoentes. 2 mais 0, tá? A base, como vocês veem, é o menos 1, ó. A base tá igual. E somando os expoentes. Isso aqui vai ser igual a... Repete a base. Essa soma aqui, 2 mais 0, dá 2. E pronto. Show? Mais um exemplo e a gente já vai finalizar, tá bom? Exemplo 5. No exemplo 5, vou colocar aqui para vocês 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a menos 3. Então, tem algo diferente aqui já, né? Eu tenho aqui a base, que é o número 7, né? A base tá igualzinha aqui nas duas potências. Só que aqui o expoente é 4 e aqui o expoente é um número negativo, o número menos 3. Gente, não muda nada. É só a gente repetir a base, que é o 7, e somar os expoentes. 4 mais... Quem é o outro expoente, né, gente? Porque eu tenho que pegar o 4 e somar com o menos 3. Então, vai ser 4 mais... Vou abrir um parênteses aqui para somar com o outro expoente. Isso aqui vai ser igual a 7. Vamos fazer essa continha aqui agora, né, ó. 4. O mais, gente, sempre quando o mais vier antes do parênteses, o mais, ele não vai modificar quem tá aqui dentro. Quem modifica quem tá aqui dentro é só se tivesse aqui o menos. Como tá o sinal de mais, ele não modifica, então eu posso tirar o parênteses apenas com o menos 3. E vai ficar 7 elevado a 1, que é o próprio 7, ok? 7 elevado a 1 é o próprio 7. E por último, agora, para a gente fechar mesmo, eu vou fazer um exemplo com uma fração, né? Vamos imaginar aqui o exemplo 6, em que a gente tenha frações aí para a gente poder realizar o nosso cálculo. Vou colocar 7 sobre 9
elevado a menos 2 vezes 7 sobre 9 elevado a menos 3. Show? Tenho aqui o produto de duas potências. Observem que essa potência aqui, ó, quem que é a base dessa potência? É o 7 sobre 9. Quem é a base dessa segunda potência? É o 7 sobre 9 também. Então, a gente tem um produto de potências de mesma base. Quando isso acontecer, a gente usa a nossa regra de repetir a base e somar os expoentes, ó, menos 2 mais menos 3. Gente, repara, eu tô somando esses dois expoentes negativos, o menos 2 mais menos 3. Show? Bom, resolvendo isso aqui também não é difícil, vamos chegar aqui pro lado, igual, repete o 7 sobre 9, e agora a gente vai resolver aqui em cima essa continha aqui, ó. Vai ser menos 2, lembra que eu falei para vocês que o sinal de mais, ele não modifica quem tá dentro do parênteses. Então, quando eu for tirar esse parênteses aqui, é só eu tirar ele e deixar menos 3. O sinal de mais não modifica quem tá dentro. Então, a gente vai ter 7 sobre 9 elevado a... Gente, isso aqui, ó, menos 2 menos 3 dá menos 5. Finge que eu tô devendo aí, ó, R$2 para minha mãe e tô devendo R$3 para o meu pai. Então, ao todo, eu tô devendo R$5. Então, o meu expoente aqui vai ser o menos 5, tá? E chegamos aí ao resultado final. Esse aqui deu um trabalhinho a mais, né, ó? A gente precisou fazer várias continhas lá com o expoente para chegar no resultado final. Mas é basicamente isso, gente. Eu vou voltar aqui em cima para vocês lembrarem da regra. Que essa regrinha vocês vão usar sempre na hora de resolver esse tipo de potência. Repete a base e soma os expoentes. Show? Gente, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Se você gostou, se você entendeu, não deixa de deixar o seu like aí, falou? Tchauzinho, até o próximo vídeo.